Imagine um mundo onde os sinais do fim dos tempos estão se desdobrando diante dos nossos olhos. Um cavaleiro surge, seguido por outro e mais outro, cada um trazendo um tipo de calamidade que transforma a história da humanidade. Você está pronto para entender o mistério por trás dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Prepare-se para uma viagem através das visões mais intrigantes e aterrorizantes da Bíblia, que não só falam do passado e do futuro, mas também revelam verdades profundas sobre a nossa própria existência. Os 4 cavaleiros do Apocalipse estão entre as figuras mais misteriosas e aterrorizantes da Bíblia. Eles aparecem no livro de Apocalipse, no capítulo 6, durante a abertura dos 7 selos pelo Cordeiro, que é Jesus Cristo. Esses cavaleiros representam eventos cataclísmicos que influenciam o destino da humanidade. Suas aparições não são apenas uma descrição de destruição iminente, mas também uma mensagem profunda sobre as consequências dos atos humanos e o controle soberano de Deus sobre a história. O primeiro cavaleiro surge montado em um cavalo branco. Ele carrega um arco e é coroado, saindo para conquistar e vencer. Sua figura tem sido interpretada de diversas formas. Alguns acreditam que ele representa o avanço do Evangelho e a expansão da mensagem de Cristo pelo mundo. Outros, porém, o associam a uma falsa paz ou a um governante enganador que usa a manipulação para subjugar nações. O cavalo branco, com seu brilho puro, pode simbolizar tanto a verdade divina quanto uma ilusão sedutora que confunde a humanidade. O que fica claro é que este cavaleiro marca o início de uma sequência de eventos que mudará o curso da história. O segundo cavaleiro aparece montado em um cavalo vermelho. Ele carrega uma grande espada e recebe poder para tirar a paz da terra, incitando os homens a se matarem uns aos outros. Este cavaleiro representa guerra e conflito, elementos que têm assolado a humanidade desde tempos imemoriais. O vermelho, cor do sangue, simboliza a violência e o caos que acompanham batalhas e disputas. Em um mundo cada vez mais dividido, o cavaleiro vermelho nos lembra de como o orgulho, a ambição e o desejo de poder podem destruir a harmonia entre povos e nações. Ele é um lembrete de que as guerras não são apenas conflitos físicos, mas também espirituais. O terceiro cavaleiro monta um cavalo preto e carrega uma balança em suas mãos. Ao surgir, uma voz declara: "Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite e o vinho." Este cavaleiro é associado à fome e à desigualdade econômica. A balança simboliza a escassez de recursos e os preços exorbitantes dos alimentos, tornando a sobrevivência um desafio para muitos. Enquanto os bens de luxo, como o azeite e o vinho, permanecem intocados, os itens básicos tornam-se inalcançáveis para a maior parte da população. Este cavaleiro nos alerta sobre os efeitos devastadores da desigualdade e da má administração dos recursos do planeta. Por fim, o quarto cavaleiro surge montado em um cavalo amarelo ou pálido. Seu nome é Morte, e o Hades o segue de perto. A ele é dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pestes e pelas feras. Este cavaleiro personifica a mortalidade em massa e as consequências das calamidades que os outros cavaleiros trazem. A cor pálida do cavalo reflete a palidez da morte, um lembrete aterrador da fragilidade da vida humana. Este cavaleiro é um reflexo de todas as formas de destruição que afligem a humanidade, desde guerras e doenças até desastres naturais. Os 4 cavaleiros atuam em conjunto, cada um contribuindo para um ciclo de destruição e sofrimento. A conquista do cavalo branco leva à guerra do cavalo vermelho, que por sua vez causa a fome do cavalo preto, culminando na morte trazida pelo cavalo amarelo. Esse ciclo não é apenas uma descrição de eventos futuros, mas também um reflexo de realidades que a humanidade enfrenta ao longo da história. Apesar do tom sombrio dessas visões, o livro de Apocalipse é, acima de tudo, uma mensagem de esperança. Os cavaleiros são um lembrete do juízo divino, mas também apontam para a soberania de Deus sobre todas as coisas. O fato de os selos serem abertos pelo Cordeiro mostra que Cristo tem o controle final. Mesmo diante da destruição,
existe um plano divino para redimir e restaurar a criação. Os 4 cavaleiros também nos desafiam a refletir sobre nossa própria responsabilidade. A guerra, a fome e as desigualdades não surgem do nada. São frequentemente o resultado das escolhas humanas. Ao considerar o simbolismo desses cavaleiros, somos chamados a buscar um mundo mais justo, a cuidar melhor uns dos outros e a colocar nossa confiança em Deus. Hoje muitos veem os sinais desses cavaleiros no mundo moderno: conflitos globais, crises econômicas, pandemias e desastres naturais. Seriam eles um aviso de que os tempos finais estão próximos? Ou são um reflexo contínuo da luta da humanidade contra as consequências do pecado? Independentemente da interpretação, o livro de Apocalipse nos convida a viver com urgência e esperança, sabendo que Deus é fiel às suas promessas. No entanto, os cavaleiros não são os únicos elementos de Apocalipse que nos fazem refletir. O contexto mais amplo em que aparecem é fundamental. Antes deles, o Cordeiro toma o livro selado das mãos de Deus, mostrando que apenas Cristo tem autoridade para revelar o plano divino. Isso nos lembra de que, apesar dos julgamentos, o objetivo final é a redenção e a restauração. Além disso, os 4 cavaleiros também representam uma mensagem clara. Os julgamentos divinos não são arbitrários, mas consequências diretas do comportamento humano. Quando a humanidade se afasta de Deus e busca seu próprio caminho, a desordem e a destruição inevitavelmente seguem. O cavalo branco pode ser visto como o começo de uma tentação de controle humano, levando ao caos que os outros cavaleiros trazem. Outra perspectiva interessante é considerar como o Apocalipse usa simbolismo para falar diretamente aos crentes de sua época. O cavalo vermelho poderia representar as guerras romanas, enquanto o cavalo preto simbolizaria as frequentes fomes causadas pela má administração imperial. O cavalo amarelo, com sua associação à morte, seria um lembrete das constantes epidemias e da mortalidade alta. Porém, Apocalipse também é universal. As mensagens dos cavaleiros transcendem o contexto histórico e falam com força para todas as gerações. A guerra, a fome, a desigualdade e a morte são realidades que todos os povos enfrentam. E a resposta às suas presenças deve ser sempre buscar o caminho de Deus. Os 4 cavaleiros também servem como um convite para os crentes se prepararem espiritualmente. Cada cavaleiro reforça a ideia de que o mundo material é passageiro, mas o reino de Deus é eterno. Eles nos desafiam a focar no que é duradouro e a confiar no plano de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. Por fim, é importante lembrar que a visão dos cavaleiros não termina em desespero. Apocalipse continua a revelar a vitória final de Cristo sobre o mal, a restauração da criação e a promessa de um novo céu e uma nova terra. Os cavaleiros são apenas uma parte do quadro maior que aponta para a soberania e a misericórdia de Deus. Que possamos aprender com suas mensagens e viver com esperança em meio aos desafios. Se você gostou deste conteúdo e quer explorar mais mistérios e ensinamentos da Bíblia, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você nos ajuda a continuar trazendo conteúdos profundos e impactantes. E não se esqueça de conferir o vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Nos vemos na próxima jornada.